bem? Olá, meus irmãos, a paz do nosso eterno Salvador a todos. E hoje vamos fazer mais um vídeo esse em que vamos falar mais uma vez sobre o Templo de Salomão. Templo este que está sendo reerguido aqui no Brasil, na capital de São Paulo. E esse templo, nós vamos ver aqui dentro das Escrituras, se realmente o nosso Salvador, o nosso eterno Criador, vamos ver se ele habita nesse templo, chamado Templo de Salomão. O nome já diz tudo, o templo não é de Deus, o templo não é do Criador, o templo é de Salomão. Então, iremos ver o que as Escrituras fala, relata, mostra sobre templos. Vejamos bem, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 24, vamos ver o que quer dizer? Mateus 24, mostra lá. Olha o que diz aí, o título: o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, tendo o Salvador saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, se nós analisarmos o que o nosso Salvador quis dizer, os discípulos saíram do templo com ele e começaram a elogiar os templos que foram construídos pelos homens no passado. Então, o nosso Salvador disse claramente: não vedes tudo isso? É bonito, é legal, mas em verdade eu digo para vocês que não ficará de pé. Todas as pedras irão cair, irão ser derribadas. É o que está escrito. A destruição do templo. Na verdade, meus irmãos, o templo que o nosso Pai habita é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, o próprio Salvador está esclarecendo que o templo seria destruído. E não só aquele templo do passado, como qualquer outro hoje que está sendo construído ou que será construído, obviamente, certamente será destruído. Porque o Pai, o nosso Criador, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito lá no livro de Atos, como está escrito também lá no livro de Isaías. Então, vejamos bem que o templo de Salomão, que já diz tudo, é de Salomão, não é do Criador. Que se fosse templo do Criador, teria o nome do Criador. Então é um templo de Salomão. Salomão morreu há muitos séculos atrás e mesmo assim ele ainda vem reinando sobre a vida de pessoas que não entendem a palavra do nosso Pai. Infelizmente. Então o nosso Salvador, ele diz claramente que o templo seria destruído, tanto aquele do passado como os de hoje. E você pode ver lá também em Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 8, você vai ver que interessante. Mateus capítulo 8 e o versículo 20. Olha o que diz aqui. Mostra aí de novo. Mateus 8, versículo 20. Mas o Salvador lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na verdade, o nosso Salvador está esclarecendo o que aqui? Você pode ler completo na sua Bíblia, mas aqui eu estou só resumindo. O nosso Salvador disse que as raposas têm seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas nós, homens, não temos nem onde reclinar a cabeça. Peraí, se eu, você, nós, humanos, não temos onde reclinar a cabeça, então para que serve o templo? É óbvio que é para enganar
as pessoas. Porque se nós não temos aonde reclinar a cabeça, então para que os templos? Entendam, meus irmãos. O homem não tem nem aonde reclinar a cabeça para orar, para pedir. O próprio Salvador ensina, mostra isso. Mas os líderes religiosos, com as suas ganâncias, os líderes com os seus altos desejos de realizarem essas construções enormes para mostrar o seu poder, achando eles que têm poder. Então, fica claro que as Escrituras dizem, lá em Atos capítulo 17, vamos lá para Atos 17, versículo 24, mostra aí. Atos 17, versos 24. Olha o que diz. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita, irmãos, está escrito aqui, na sua Bíblia, na minha, na Bíblia do Papa, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então o Criador dos céus e da terra, o nosso único Deus e Salvador, ele não habita em templos feitos por mãos de homens ou qualquer outras mãos. Ele não habita. O lugar onde ele habita é o reino dos céus. Lá é a morada dele. Esses templos que os homens constroem só são templos com o retorno e a visão de ter fins lucrativos com os dízimos e ofertas que muitos de vocês, irmãos religiosos, dão. E com esses dízimos e com essas ofertas, eles prosperam, têm uma vida de luxo, uma vida de riqueza, coisa que o nosso Salvador, quando veio aqui na terra, não demonstrou isso. Pelo contrário, ele veio pobre, humilde. É o que está escrito, meus irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários, templos, feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Nós não conseguimos servir ao nosso Deus. Nós tentamos, mas não conseguimos, porque é Ele que nos serve, é Ele que nos dá a saúde, a paz, a alegria, é Ele que nos dá a felicidade, é Ele que nos dá a salvação. Quer dizer, Ele que acaba nos servindo, mesmo sendo inúteis, mesmo sendo pecadores, ingratos, Ele tem a total e grande misericórdia de nos servir. É maravilhoso o nosso Criador. Só que muitas das pessoas deixam de seguir o que Ele realmente quer que fazemos, quer que seguimos, e muitas delas seguem o que o líder religioso ensina, o que o líder pede. Então é o que está escrito. Ele é o nosso único Criador, o nosso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. Ele não habita em qualquer templo que você diz ser de Deus, não é. O único templo que ele habita está no reino dos céus. Lá é o templo dele. Eu vou te mostrar isso dentro das Escrituras. Então, como que ele não habita em nenhum templo? Como pode eu ter uma ideia de levantar um templo, colocar o nome de um homem que já morreu, foi um homem no passado, um homem próspero, e já morreu, e hoje eu coloco um templo com o nome deste homem, e este templo vai mudar a vida das pessoas, vai abençoar. Como vai abençoar? Se o nosso Pai não habita em nenhum templo, como é que as pessoas indo até lá vão receber mudanças, vão receber bênçãos? Bênçãos de quem? O Templo de Salomão, aqui em São Paulo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O Templo de Salomão no Brasil será o templo do anticristo. Será o templo onde o anticristo irá se assentar. É como está escrito lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos, capítulo 13. É o que está escrito. Aí talvez vocês perguntem, mas já que o templo não é de Deus,
e Deus não habita lá, o nosso Pai não habita lá, como é que façamos para adorar a Ele? Não existe isso de eu ou você, nós, temos que nos reunirmos em um templo para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Eu vou lhe mostrar dentro das Escrituras. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 40. Veja só. Aí você fala, mas nós temos que ir para o templo para fazer a vontade do Pai. Veja qual é a vontade do Pai. João 6, versos 40, diz assim, ó: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui é o nosso Messias, o nosso Salvador, explicando que todo aquele, de fato, a vontade do Pai dele, a vontade de Deus, a vontade do Criador, é que todos os homens creia no Filho dele, para que tenha a vida eterna. Então, a vontade do nosso Deus é que creiamos que ele enviou o Filho dele para nos dar a vida eterna. E aqueles que morrerem crendo nessa palavra, ele ressuscitará no último dia. É o que está escrito. Se a Bíblia está errada, eu não sei. Mas que os líderes religiosos estão errados, isso é certo. Porque a vontade do nosso Pai é simples, é só isso. É só crer que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós e para que nós não nos perecemos, mas tenhamos a vida eterna. Então você crendo que Ele enviou o Filho dele, o Salvador, para te salvar, já é fazer a vontade dele. Já é fazer a vontade do Pai. Você crendo que o nosso Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Só em você crer, você já está fazendo a vontade dele. Ele não está ensinando aqui que temos que congregar o templo de Salomão, o templo da Assembleia, o templo da Batista, o templo da Universal. Não. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é uma manobra que o sistema religioso impôs para, com certeza, lucrar. Só isso, meus irmãos. É só isso. Talvez você possa achar que eu estou criticando as religiões. Você pode achar, pensar o que você quiser. Eu sou responsável pelas coisas que eu falo e não pelas que vocês entendem. Então, é desse jeito. O nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, e muito menos habita no templo de Salomão. O que é de Salomão é de um morto, é de um fóssil já, é dele. Então é óbvio que ele que deve habitar nesse lugar. Então vamos lá. Templo de Salomão, templo do anticristo. Esse templo tem um dono, tem um líder, que se chama Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele que teve a ideia de construir, de reerguer o terceiro templo de Salomão. O primeiro templo, como nós sabemos, Salomão ergueu, foi derrubado, destruído. O segundo templo, Esdras reergueu, também foi derrubado, destruído. E agora todos esperavam que o terceiro templo seria reerguido em Israel, mas foi reerguido no Brasil, na cidade de São Paulo, no Brás. Então, se você for analisar, vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 2. Deixa eu achar aqui, é o último livro da Bíblia. Vamos ver mais uma coisa errada, mais uma mentira, mais um engano que está acontecendo diante dos nossos olhos e passa despercebido. O Edir Macedo, há 4 anos atrás, antes de surgir essa ideia de construir o terceiro templo de Salomão, o Edir Macedo era brasileiro. A nacionalidade dele era brasileiro. E atualmente, agora,
em pleno 2014, parece que o Edir Macedo se transfigurou. Ele passou de brasileiro a ser judeu. O Edir Macedo agora já usa a barba judaica, ele agora já usa o cap que os judeus usam, até estola sacerdotal ele está usando. Quer dizer, ele agora é um judeu. Para conquistar os judeus também, talvez ele fez isso. Só que na verdade, o Edir Macedo não é judeu. Ele é brasileiro, mas ele se diz ser judeu. Se você for prestar atenção, ele no momento é um profeta, ele é judeu. Isso é o que diz ele. Vamos ver o que diz as escrituras aqui. Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas, quem está dizendo é o Salvador, que é o nosso Messias. Estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? O nosso Salvador, que esteve morto e tornou a viver. Ele diz: conheço a tua tribulação. Ele conhece a nossa tribulação, irmãos. Não precisamos nos refugiar a homens, a líderes, porque ele conhece a nossa luta. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele está se referindo aos pobres. Mas tu és rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo que aqueles que dizem ser judeus e não são, estão blasfemando. E esses que dizem ser judeus e não são, são sinagoga de Satanás, ou seja, são do templo de Satanás. Está escrito, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 2, versos 8. Então, o nosso irmão Edir Macedo, ele está se passando por judeu, mas ele não é. Então, claramente, o templo dele é da sinagoga de Satanás. Ele é da sinagoga de Satanás. Eu sou brasileiro. Por que eu vou criar uma nova nacionalidade? Isso é uma blasfêmia, você querer se passar pelo que você não é. Então, está claro aqui. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus reergueu esse templo de Salomão e agora ele se passa por judeu, mas ele não é. É sinagoga de Satanás. Está escrito aqui. Se você não acredita, acha que eu estou louco, estou endemoniado, o problema é seu. O que você quiser achar, você é livre para pensar. Você tem toda a liberdade para pensar e para expressar suas opiniões. Eu também estou pensando e expressando aquilo que eu entendo. Posso estar errado, mas também posso estar certo. Então, meus irmãos, você vê que fica claro, esse templo de Salomão não é do nosso Criador. Não é ideia do nosso Criador. Esse templo, ele surgiu de uma ideia de um homem, simplesmente de um homem, que não vai nos levar a lugar nenhum. Não ficará pedra sobre pedra. Todos os templos, as basílicas, catedrais das igrejas católicas, os templos enormes das igrejas evangélicas, todos eles serão derribados. Apocalipse fala sobre o grande terremoto em que vai rachar algumas cidades no meio. Então nenhum templo, nenhum deles abriga o nosso Salvador. Eu vou te mostrar. Apocalipse 11, aqui mesmo no livro de Apocalipse. Versículo 19. Veja só o que diz. Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Abriu-se então o templo, o santuário de Deus, que se acha
no céu. E foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Saraivada é chuva de gelo, pedras enormes de gelo. Então João teve uma visão. Quando o céu se abriu, ele viu o templo de Deus lá, o santuário. Então fica provado que o templo do Pai é no reino dos céus. Não é a igreja assembleia, não é a adventista, não é a presbiteriana, não é a universal, não é nenhuma dessas porcarias. O templo do nosso Criador se encontra aqui, no céu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. É lá que é a morada do nosso Pai, é lá que Ele habita. E é lá que Ele quer colocar eu e você para morarmos com Ele, como está escrito. Devido ao início de tudo que vocês já conhecem, devido ao pecado, ao erro de Eva, de Adão, passemos a enfrentar as dores, as doenças e a morte. Então, para podermos chegarmos lá, nesse lugar santo e maravilhoso que é o reino dos céus, temos que passar por tribulações, por dificuldades, obedecer ao Pai. E é isso. Então está provado que templo nenhum é o templo de Deus. O templo dele se encontra no céu, como está escrito aqui no livro de Apocalipse. Mas as pessoas, elas insistem em ir por um líder. Você não precisa ter líder nenhum. Nosso Salvador, quando estava para ir, ele disse aos discípulos: olha, eu irei, mas deixarei o meu Consolador, o Espírito Santo. Nós temos que seguir o Espírito de Deus. Nós não temos que seguir líderes, nós não temos que amarrar fitinha na mão, levar chaveirinho de lâmpada para acender o caminho, tomar banho de descarrego, não. Dar nó em camisa, passar por cima de sal. Isso é pura conversa fiada, alienação total ao povo. Nós só devemos crer que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Só você crendo, você já está fazendo a vontade dele, como eu li agora há pouco, lá no livro de João, capítulo 6. Então o nosso Pai, ele é simples em ensinarmos as coisas que devemos saber. Tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. É claro que tem um monte de porcaria embolada, um monte de sujeira, um monte de lixo dentro da Bíblia para nos confundir, nos endoidar. Porque a Bíblia é um livro que foi montado. Existe alguma parte das Escrituras dentro dela. E nós temos que pesquisar, buscar, procurar, porque o que procura acha, o que busca encontra. É simples, simples, simples. Então muita gente adora, e o sistema já impregnou isso na mente de muita gente, que devemos nos reunir, devemos estar sempre reunidos, juntos, para congregar, para adorar. Negativo, meus irmãos. Livro de Amós. Veja só o que o livro de Amós fala. Deixa eu encontrar aqui. Amós capítulo 5 e o versículo 21. Olha o título: Deus exige justiça e não sacrifícios. Aí ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. O nosso Deus está dizendo que ele aborrece e ele despreza, ele não está nem aí para as festas e as vossas assembleias. Assembleias são reuniões, assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Então ele é claramente em dizer que ele não tem nenhum prazer em festas, em sacrifícios, em ajuntamento, aglomeração de pessoas, em ajuntamento de pessoas. Ele não tem nenhum prazer nisso. Está escrito isso. Nosso Pai ensinou lá no livro de João que temos que adorá-lo em espírito e em verdade, com a nossa mente. Nosso Salvador nos ensinou lá no livro de Mateus que quando formos orar, fechamos a porta do nosso quarto e oramos em secreto, para que em secreto o Pai também nos responda. É assim que funciona. Nós temos que tentar seguir o que Ele pede.
o que ele ensina. Eu estou tentando extrair das Escrituras o que ele quer que façamos. Então, vamos abrir os nossos olhos, irmãos. Esse templo de Salomão, que vai ser inaugurado agora no final de julho, dia 31 de julho, se eu não me engano, de 2014. Fuja disso, fuja desse templo. Esse templo é do próprio Satanás, o próprio anticristo irá habitar nele. Eu já fiz um vídeo explicando sobre o templo do anticristo. Então, você escolhe se você quer seguir o verdadeiro Pai, seguir a vontade dele, obedecendo às Escrituras, ou se você quer seguir os líderes religiosos e continuar sendo enganado, continuar sendo humilhado, continuar a viver sobre rédeas que eles colocam no pescoço de muitos. Tem pessoas que, se o líder religioso urinar e der para essa pessoa dizendo que é ungido, elas pegam a urina e ainda derramam na casa delas. Infelizmente, isso é triste, mas é a verdade. Então, meus irmãos, vamos fugir desse sistema religioso podre que quer nos aprisionarmos nele. É isso. Então, o que eu tenho para passar nesse vídeo hoje é isso. Espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Que o Pai venha dar entendimento a mim, a você, a todos nós, e que nós viemos conseguir alcançar a nossa salvação. E que viemos fugir do sistema religioso. Como está escrito lá em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. A Babilônia é um lugar de confusão. E o sistema religioso é uma confusão. O sistema religioso é uma imundícia. Então temos que sair dela. Eu já saí. Graças ao Pai, eu sou anti-religião. O que eu puder fazer para detonar o sistema religioso, eu vou fazer. É claro que eu não vou conseguir, porque sou eu. Eu sou um pobre, cego e nu. Sou apenas simples pecador que dependo muito do meu Salvador. Então, meus irmãos, fica aqui essa mensagem. Que o Pai venha iluminar a todos. E que, se for da vontade e da permissão do nosso Criador, viemos fazer mais vídeos. Que a bênção do nosso Eterno esteja sobre cada lar, cada vida. E aqueles que eu vejo sempre os comentários do YouTube, aqueles que ficam denegrindo a minha imagem, falando mal, xingando, que o Pai abençoe vocês também. Que o Pai abençoe os meus amigos, os meus inimigos. E que todos recebam a salvação, que é dada de graça através dele. Fique na paz, meus irmãos, e até mais.